Abre a tua Bíblia em Salmo capítulo 24. Esse salmo é um salmo precioso, é um salmo de Davi e é um salmo muito pregado, talvez um dos salmos, junto com o Salmo 23, um dos mais pregados. O Salmo 24 tem poesia, é uma poesia maravilhosa, e eu quero destacar alguma coisa neste salmo aqui, que tem a ver com os versos, principalmente o verso 4, mas o que vem antes, o verso 3, os versos 5 e 6. Há uma promessa nesse texto para aqueles que estão diante da face do Senhor. Há uma promessa de bênção não pequena, uma bênção grande, bênção daquelas grandes, maravilhosas, para aqueles que permanecem na presença de Deus. E eu quero pensar com você, principalmente no verso 4, o que o texto fala que Deus diz que é importante quanto àqueles que permanecem na presença diante da face do Senhor, diante do trono de Deus. É um lugar em que nós não devemos apenas passar ou visitar de vez em quando, mas é um lugar de permanecer. Muito interessante a palavra que o texto usa. Permanecer na presença de Deus, permanecer ante a face, permanecer no lugar santo. Muito interessante. Eu quero pensar com você, destacar aqui algumas coisas. Peço a sua atenção. Mas antes vamos ler o texto todo, o capítulo todo, e depois eu me volto para os textos que eu quero dar destaque. A partir do primeiro verso, o texto diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Pai, mais uma vez, clamamos pela direção do Teu Espírito, porque sujeitamos agora nossos pensamentos e nossos sentimentos ao Senhor, para que pela Tua palavra o Senhor ministre a Tua vontade na vida de cada um de nós, e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, não sei se você percebeu, nas canções que cantamos hoje, nós falamos de trono. No período de canção, das 5h30 até às 6h, nós cantamos a penúltima canção, falava sobre o trono de Deus. Outras canções que nós entoamos hoje ao Senhor, falavam também do trono, falava de Jesus como Rei. Amém? Essa última que nós cantamos, mencionava Jesus como Rei. É muito interessante como a gente percebe Deus apontando para uma direção, e eu fico muito feliz quando o texto que está fluindo no nosso coração, eu vejo a mensagem do texto fluindo nas canções que foram escolhidas pelo Ministério de Louvor. Já fiz isso outras vezes, dei essa ênfase outras vezes, e faço novamente hoje, exatamente para dar uma carga de importância grande naquilo que Deus está falando a cada um de nós nesta noite. Então, eu tenho certeza absoluta que
Deus tem uma palavra, uma mensagem importante para cada um de nós, que vai nos ajudar a permanecer no lugar santo, a permanecer nesse lugar da presença de Deus e sermos abençoados com essas bênçãos descritas aqui nos versos 5 e 6, verso 5, e fazemos parte da geração que busca o Senhor, do verso 6, né? Então, isso é de extrema importância. Muito bem, vamos voltar ao texto. A ênfase que eu quero dar começa no verso 3, quando diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Importante que o salmista Davi introduz essa poesia, introduz essa mensagem nos versos 1 e 2, chamando a atenção para o fato de Deus ser o dono da terra, o dono de todas as coisas, e tudo pertencer a Ele, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Não é por acaso que Davi começa essa poesia ou essa mensagem se referindo à soberania de Deus, ao fato de Deus ser o Criador de todas as coisas, não apenas, mas ser o dono de todas as coisas. Esse conceito de que tudo pertence a Deus é muito importante para nós, é muito importante para a nossa mentalidade, para a mentalidade de Deus e para a mentalidade dos filhos de Deus aqui na terra. Os filhos de Deus aqui na terra precisam ter a mentalidade de que tudo é de Deus, tudo é de Deus, ok? A chuva rega a terra, a palavra muitas vezes, em muitos lugares, lembra isso para a gente, que Deus é quem dá chuva à terra, Deus é quem abençoa a terra para ela fazer frutificar a semente. Tudo está nas mãos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Quando nós ministramos, por exemplo, aos namorados, né, ou os noivos, nós lembramos que nós pertencemos a Deus, o nosso corpo pertence a Deus. Por isso, não é lícito, não é correto ter a intimidade conjugal, porque ela tem que ser conjugal, a intimidade sexual na época de namoro ou noivado, porque o sexo é uma aliança, o sexo é uma aliança de sangue. E pela intimidade sexual acontece uma entrega total, uma entrega de corpo, alma e espírito. O sexo é isso. O sexo, ele tem todas essas dimensões. Por isso, antes do casamento, no casamento, o que acontece é que Deus dá uma concessão ao homem, ao marido, para ter a mulher, e Deus dá uma ordem para que eles tenham, sim, a intimidade. E Deus dá uma concessão à mulher para ter o corpo do marido. É uma concessão de Deus, porque nós pertencemos a Ele. Eu não posso me apropriar de algo que não pertence a mim. Por isso, a intimidade antes do casamento, ela tem vários nomes. É um pecado que tem vários nomes, dentre eles a defraudação, quando você usa ou se apropria de algo que não te pertence. E você não tem o direito de ter, não tem o direito de usufruir, não tem a concessão de Deus. Por quê? Porque tudo é de Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Então, nós sempre lembramos isso aos jovens quando temos a oportunidade, ou fazemos a oportunidade de ministrar a respeito de casamento, a respeito de pureza, a respeito de santidade. Também os nossos filhos. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor, ok? Então, Deus é que dá os filhos, sim, né? É o casal tem os filhos, mas eles são herança do Senhor, ou seja, é Deus que está liberando, é Deus que está abençoando, é Deus que está autorizando isso. Portanto, os filhos
que nascem numa casa, numa família, eles são dos pais, da mãe? São, mas eles são do Senhor. A gente deve olhar os filhos como pertencendo a Deus. E se eu cuidar e educar os meus filhos com a mentalidade de que eles são de Deus, a minha responsabilidade para com eles vai ser maior. Da mesma forma, já casados, o marido olha para a esposa e diz: ela pertence a Jesus, eu preciso cuidar bem dela, eu preciso estar junto, eu preciso trabalhar, eu preciso, ao modelo de Jesus Cristo, de Efésios capítulo 5, me sacrificar para cuidar dela e fazê-la crescer, prosperar e ser bem cuidada. Como a igreja, se sentir amada, se sentir cuidada, se sentir amparada, se sentir aceita, se sentir amada, tudo isso é minha responsabilidade. É como se Jesus dissesse: Paulo, eu te dou a concessão para ser como eu para a Cecília. É como Jesus está dizendo isso. Eu te dou a concessão para ser para a Cecília como eu sou. Amém? Da mesma forma, a mulher olha para o marido e diz: eu pertenço ao marido, o marido pertence a Jesus. E Deus diria a mesma coisa para a mulher: ame o seu marido. Aliás, fala para o homem amar a mulher, né? Para a mulher não precisa falar. A mulher deve servir o marido como a igreja serve a Jesus. E honrar o marido, servir o marido, amar também, né? Amar também. Por quê? Porque eu pertenço a Jesus. E Deus me deu para ela. Ela precisa cuidar de mim também, porque nós pertencemos a Deus. A igreja não é do pastor, a igreja não é dos supervisores, a igreja não é dos líderes de célula, a igreja já tem dono, ok? Todos servimos uns aos outros, porque Jesus é o dono de tudo. Não é o que eu quero, é o que a gente entende que Deus quer. Aí a gente toma as decisões, porque Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do seu trabalho. Deus é o dono do teu dinheiro. Deus é o dono do teu dinheiro. Deus é o dono do teu negócio. Por isso, quando alguém retém dízimos e ofertas, não está entendendo, ainda está funcionando como quem pensa como cidadão da terra e não pensa como cidadão do céu. Como cidadão, como herdeiro, como cidadão do céu, eu sei que tudo pertence a Deus. E tudo que eu tenho pertence a Deus. E tudo que me chega às mãos também pertence a Deus. E eu expresso esse conhecimento, essa compreensão, eu expresso essa gratidão, eu expresso a consciência de que eu apenas sou um mordomo, inclusive colocando uma porção num altar, e o que eu ponho nesse altar representa o todo, e eu estou dizendo, quando eu ponho no altar, eu sei que tudo é do Senhor, porque tudo é do Senhor. Qual é a nossa luta, às vezes, a nossa dificuldade? É de viver essa vida como se tudo fosse nosso, como se eu estivesse conquistando tudo. É claro que não há nada de errado em você ter um instinto de investidor, um instinto de empreendedor, um instinto de conquistador, um instinto de construtor. Nós todos temos mesmo, e temos que ter. E temos que ter tudo isso, um instinto de desbravador, um instinto de solucionador de problemas, um instinto de vamos construir, vamos fazer as coisas, vamos realizar. Somos realizadores. Amém? Não há nada de errado, porque nosso Deus é assim. Amém? Nosso Deus é assim. Mas mesmo assim somos mordomos. Nós temos o instinto do papai, nós temos o instinto do papai dentro de nós. Por isso nós somos o que somos, nós somos construtores, nós somos realizadores. Nós somos trabalhadores. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Jesus disse isso, ok? Então o nosso DNA é esse, é o nosso DNA de Deus, DNA de Jesus, DNA do Filho. E nessa terra, nesse espírito de desbravação, nesse espírito de empreendedor, de realização, de realizador, eu faço as coisas com um nível de responsabilidade e dedicação maior, porque eu tenho plena consciência de que a minha vida pertence a Deus e tudo que Ele me dá a mão para realizar também pertence a Ele. Os meus pacientes são de Deus.
Os meus alunos são de Deus. Os meus clientes são de Deus. Tudo é de Deus. Pertence a Ele. Quando a gente vive essa vida achando que essa vida é só minha e que eu vou realizar, eu que vou fazer as minhas coisas, e tudo tem que servir a mim, e tudo de alguma forma eu vou buscar as coisas, garimpar às vezes posição, garimpar às vezes do modo correto, tudo bem, mas às vezes do modo ilícito, meio que à força, querer galgar posições, lugar, status, dinheiro. Quando a gente vive nessa vida, né, a nossa vida, a gente está desalinhado da eternidade, desalinhado do céu, desalinhado do trono de Deus. A gente está desalinhado. Isso é um grande problema, né? Porque se nós olharmos o nosso trabalho, o nosso caminhão, a colheita, a entrega, um cliente comprando uma casa, um terreno, uma fazenda, ou o que for, se a gente olha o que está diante de nós como sendo do Senhor, e eu que sou um servo, e Deus me dá o privilégio de trabalhar naquela coisa, de participar daquela coisa, e fazer daquela coisa uma expressão do reino de Deus, tudo muda na nossa vida, porque o céu vem com você. Agora, se você está na sua vida, vivendo a vida, ou trabalhando, como se tudo é seu mesmo, tudo é meu, e eu vou trabalhar, eu vou crescer, eu vou não sei o que, o céu não vem com você. A gente fica meio sozinho, fica mais difícil. Fica mais difícil. E a gente meio que tende a virar escravo das coisas, né? Não somos nós que temos as coisas é que nos têm. Mas quando eu tenho uma consciência de que eu sou um mordomo, que Deus é dono de tudo, eu sou um mordomo, o meu nível de dedicação aumenta, de responsabilidade aumenta, e eu tenho a bênção da prosperidade, porque o céu vem comigo em todos os projetos que eu me meto. Isso faz muita, muita diferença. Essa consciência do salmista, Davi nunca pensava nele. Algumas vezes ele pensou e se deu muito mal, né? A gente sabe, né? A gente sabe. Mas, em muitos momentos, Davi tinha consciência de quem ele era, de quem era Deus na vida dele. E ele, mesmo sendo rei, você via atitudes de humildade no coração de Davi, de quebrantamento no coração de um rei, que mostrava onde é que estava o coração dele, como é que estava o coração dele diante das grandezas de Deus e da existência e tudo mais. Impressionante. E quando ele introduz o Salmo falando dessas coisas, ele entra no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Por quê? Quando a gente entende que tudo pertence ao Senhor e nós também pertencemos ao Senhor e fazemos parte da sua vontade e dos seus propósitos, tem um lugar que é bom da gente estar permanentemente. Tem um lugar que é bom da gente estar permanentemente, que é nesse lugar santo da presença de Deus. A gente precisa estar ali, é um bom lugar da gente estar. Nesse lugar tem segurança, nesse lugar tem paz, nesse lugar da presença de Deus tem tranquilidade, nesse lugar da presença de Deus não tem ansiedade, nesse lugar da presença de Deus a gente tem segurança, nesse lugar da presença de Deus a gente tem garantias, ok? Quando Deus fez aliança conosco, uma das garantias é que Ele ia cuidar de nós, cá para nós, né? É difícil a gente viver a vida sem ansiedade, porque às vezes a gente duvida que Deus vai cuidar de nós. Não é normal isso? Infelizmente é normal. Né? Eu também luto com isso. Eu não estou pronto também. Eu tenho que lutar com isso e tenho que lembrar meu coração. A gente tem que lembrar o coração de que a gente vai entrar numa fila de testemunho de cura. Eu tenho que lembrar constante, a cada consulta no médico, a gente lembra, o Senhor disse. Eu não estou lembrando Deus, eu estou lembrando a minha alma. Para a minha alma ficar ajustada à palavra. A palavra que Deus já nos deu. Amém? Eu tenho que lembrar a minha alma constantemente de algumas verdades de Deus. Daí, algumas mensagens atrás, alguns meses atrás, eu fiz uma série de mensagens dando ênfase na palavra. A importância de você ter a palavra na mente, a palavra no coração, falar a palavra, recitar a palavra, orar a palavra. E a gente tem que lembrar as verdades de Deus. E às vezes a gente tem que ficar recitando as verdades de Deus para o próprio coração, né, e repetindo isso, para lembrar o nosso próprio coração de verdades. Não as mentiras do mundo, as falsidades do mundo, mas as verdades de Deus.
né? Isso é tremendo. Quem subirá ao monte do Senhor? É um lugar, é a presença de Deus. O monte aqui é uma figura poética de quem vai subir nos lugares altos da presença de Deus, porque Deus está nos lugares altos. Os montes são figuras, geralmente, de lugares de santidade. Quando Deus aparece, por exemplo, para Moisés, aparece num monte. Amém? Deus aparece num monte. E muitas vezes na Bíblia, é nos montes que Deus se manifesta, que Deus fala. Quando Moisés estava para ser recolhido pelo Senhor, Deus chama Moisés para subir num outro monte. E assim acontece muitas vezes, o Monte Horebe. Assim acontece com o profeta Elias, né? O profeta Elias teve uma grande experiência num monte, né? E assim, Jesus, por exemplo, ele teve a experiência da transfiguração, de ficar brilhante, né, manifestando a glória de Deus, no monte, junto com os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. É o monte da transfiguração. Foi no monte, o monte das bem-aventuranças, de Mateus capítulo 5. Eu visitei o monte das bem-aventuranças, lugar lindo, espetacular, dava para ver todo o mar da Galileia, enquanto Jesus ensinava, provavelmente de costas para o mar, porque o som sobe, né? Então, e era um monte, então provavelmente Jesus tinha o mar da Galileia nas costas, e o conjunto de discípulos espalhado no monte, subindo assim, respeitando a inclinação do terreno, e ele da parte de baixo ensinando, e o som subia, e as pessoas conseguiam ouvir Jesus, e eles ouviam os ensinos de Jesus com a paisagem de todo o mar da Galileia, provavelmente nas costas, espetacular, muito lindo, é um monte. E assim Deus fala muitas vezes de monte, mas é um lugar físico? Não necessariamente. Na Bíblia são figuras que ensinam coisas para nós. Hoje tem pessoas que falam, vamos morar no monte, tem algum problema com isso? Claro que não. Vamos morar no monte, vamos morar no vale, vamos morar no banheiro, vamos morar no quarto, vamos morar em qualquer lugar. Vamos morar na sala, mas dá para morar no monte também? Vamos morar no monte também, não tem problema. É muito interessante isso. É especial quando você vai no monte. Eu já orei no monte, né? É muito especial. Por que é especial? Eu não sei, mas é legal, é especial. Você vai com uma galera, né, num monte, num lugar afastado, só para orar. Você acha que Deus não vai lá? Você acha que Deus não vai estar lá? Claro que Deus vai estar lá. É uma coisa linda. Aí o salmista Davi fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? É onde o Senhor está, onde Ele se manifesta, onde Ele fala, onde ele revela o seu coração, onde Ele revela as suas palavras, onde revela as suas vontades. É a presença de Deus, amém? A gente pode fazer disso aqui um monte. A gente pode fazer da nossa sala de oração um monte. Você pode fazer do teu quarto um monte. Você pode fazer da tua sala um monte. Você pode fazer do teu carro um monte. O importante é subir a presença de Deus no exercício da fé. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Isso me chama muito a atenção. Eu me referi ao início. A questão é permanecer nesse lugar. Não é um lugar de visita. Não é um lugar que eu vou de vez em quando, que eu oro quando eu estou precisando. Não, quem tem a mentalidade de que é mordomo, é filho, é herdeiro, pode permanecer nesse lugar, pode trabalhar o dia inteiro com a sensação de estar nesse lugar. Você não está orando, às vezes, o tempo inteiro, você não está conversando com Deus o tempo inteiro, você está fazendo suas coisas. Mas o teu espírito e o teu coração, ele está nesse lugar, ele permanece nesse lugar. Agora, isso é possível para quem? É possível para aqueles que estão descritos e têm as qualidades aqui do verso 4. Isso que é interessante. Tá, pastor, mas como é que eu faço isso? Então, aí, o salmista Davi, ele põe o verso 4 aqui para explicar quem é que pode permanecer nesse lugar santo, permanecer nesse lugar alto. Então, ele fala 4 coisas aqui no verso 4. Eu quero falar dessas 4 coisas agora. E quero tentar descrever o sentido aqui dessas expressões. Primeiro, limpo de mãos. É a expressão do verso 4. O limpo de mãos, o 4. O que é limpo de mãos, puro de coração,
que não entrega a alma à falsidade e nem jura dolosamente. Amém? São essas 4 coisas. Então, o limpo de mãos. Essa palavra limpo é muito interessante. Ela não tem a ideia de alguém que é naturalmente limpo. Limpo de mãos. A palavra limpo não tem a ideia de que é naturalmente limpo e que nunca se suja. Não, a palavra limpo aqui, ela também pode ser usada para um metal que foi lixado, que foi lustrado e que foi limpo de suas impurezas, foi polido. Amém? Essa é a ideia da palavra limpo. Tem a ideia de uma madeira que era cheia de pontas, cheia de falhas, cheio de sujeiras, cheio de defeitos, mas que entrou uma lixa e deixou essa madeira lisa, pronta, macia, limpa. Amém? Cheiro de madeira, né? Quando você passa em marcenaria, eu gosto muito de cheiro de madeira. Então, tem essa ideia da palavra limpo. Não é aquele que perfeitamente limpo. Não, é uma matéria que não é perfeita, que não é totalmente limpa, mas que pode ser limpo, mas que pode ser purificado. Quando há uma intervenção de Deus. O nosso coração, assim, limpo, está falando de mãos, né? Às vezes, as nossas ações, falar de mão geralmente é um símbolo de agir, de ação, de fazer, de realizar alguma coisa. As nossas ações precisam ser puras, né, também. As nossas ações precisam ter pureza nas nossas ações. Naquilo que a gente faz, deve-se ter pureza. Agora, isso é natural em nós? Não. A não ser que Jesus esteja trabalhando e nos purificando. Jesus vai purificando as nossas mãos, mas também o nosso coração. As nossas mãos expressam o nosso coração. Amém? O que a gente faz. Uma coisa que eu comentei com a pastora, eu já fiquei em outros hospitais e já comi comida de hospital, né, de outros hospitais, mas lá no Hospital do Câncer, quando a gente ia fazer as sessões de químio, eu ficava o dia inteiro com a pastora lá, e eles servem almoço, e servem almoço também para o acompanhante. E todas as vezes, não só almoço, é café da manhã, é almoço, é café da tarde, é janta, porque nós tivemos momentos em que a gente, na cirurgia, né, que a gente ficou mais de um dia lá, e é um cuidado muito interessante. Aí a gente come a comida do Hospital do Câncer, e a gente mandou várias fotos para os líderes, né, da gente comendo o almoço. Não sei se foi maldade para alguns, mas a gente fazia isso com alegria, né, com boa intenção. E o nosso comentário é que a comida do Hospital do Câncer não tinha exatamente gosto de comida de hospital. E parecia que a gente conseguia perceber o carinho das cozinheiras fazendo aquela comida. A gente consegue perceber, né? Eu já comi em outros lugares em que você não percebe carinho na comida, mas ali eu percebi carinho na comida. É diferente. Alguns irmãos têm levado algumas ofertas de comida para nós, né? Alguns irmãos têm bolo, curau, algumas coisas. Eu confesso a vocês que lanche, né, hambúrguer e outras cocitas, mas, né, eu confesso a vocês que toda vez que a gente está comendo junto, alguma coisa, um pão, o que for, a gente está comendo junto, a gente agradece a Deus, dá vontade de chorar de emoção, porque a gente está sentindo carinho. Não é um curau, é um carinho, é lembrança. Não é um pão, é uma manifestação de amor. É muito mais do que um pedaço de pão, que uma torta, que um prato de arroz e feijão com salada, né? É mais que isso, a gente sabe que é. Então você percebe, as mãos manifestam o que está dentro do coração. Mãos puras revelam um coração puro,
né? O que a gente faz com as pessoas deve estar revestido, né, como se nossas mãos estivessem encharcadas de óleo, encharcadas do óleo de Deus, óleo de Jesus, unção de Cristo, de forma que aquilo que a gente faz, a gente compartilha amor, a gente compartilha bênção, a gente compartilha bondade, a gente compartilha oração, intercessão. É diferente, você ganha uma coisa e com ela vem oração. Dá para perceber. Dá para perceber quando junto com aquele presente, essa lembrança, vem oração, vem amor, vem respeito. E às vezes você percebe que falta algumas coisas, simplesmente dá para perceber. Então o salmista está dizendo assim, mãos puras, né? Mãos puras que foram purificadas, de corações que foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo, e que não foram purificados um dia só, uma vez só, mas estão num processo de purificação. Amém? Passa na lixa, passa na lixa, passa a lixa de novo, e passa a lixa de novo, e passa a lixa de novo, e vai passando lixa. Deus passa a lixa na nossa vida o tempo inteiro, para ir purificando a gente, porque vem coisas da nossa carnalidade, sempre sobe, e precisa ser limpo de novo. Aí Deus vem, passa a lixa de novo. Às vezes dói, há uma necessidade de perdoar alguém, de perdoar um familiar, de manifestar misericórdia para com alguém que está precisando. Às vezes Deus está treinando misericórdia dentro da gente. Como é que Deus... É lixa de Deus para tirar as arestas do nosso coração, da petulância, da arrogância, da justiça própria, né? E a gente aprender a exercer mais misericórdia. Então Deus põe umas lixas na nossa vida de vez em quando. Isso é permanente, é permanente. Mãos puras não são mãos que são puras definitivamente, não, são puras que estão na presença de Deus permanentemente, sendo limpas e purificadas. Amém? Esse mãos puras significa isso aqui do salmista, né? E mãos aqui é mão mesmo, não tem que falar, é mão mesmo, e traz a ideia de trabalho e de serviço mútuo, né? Isso é muito, muito interessante. A segunda coisa é puro de coração. Muito interessante. A palavra puro aqui é diferente do puro de mãos, é uma outra palavra. E a palavra puro aqui é bar, em hebraico, que é a mesma palavra que você usa para filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Em aramaico e em hebraico é a mesma sonoridade da palavra, é bar. Interessante, a palavra puro de coração aqui é bar, coração. Bar labab. Em hebraico é assim, bar labab, puro de coração. É interessante, é uma palavra diferente. Agora, por que filho? E foi traduzido por puro? Porque ela também, dependendo do contexto da frase, ela tem a ideia de pureza, de simplicidade. Mas por que é a mesma palavra que se usa para filho? Aí você pensa na criança que tem pureza, quando ela é pequena, e ela está diante do pai, e ela depende do pai. Essa pureza do coração da criança, que sabe que o pai vai suprir as necessidades, que vai ter almoço naquele dia, que vai ter janta naquele dia, mesmo que o pai deixe de comer, para sobrar mais para o filho não está preocupado. O filho nunca está preocupado. Essa simplicidade, essa pureza de coração do filho é importante para Deus. Como o texto está falando de estar na presença de Deus, no trono, diante do trono de Deus, nesse lugar santo, então essa pureza de coração aponta para a necessidade de nós nos vermos como filhos. E temos a simplicidade de filho quando buscamos a Deus. Então a gente vai até a presença de Deus tranquilo. Papai, o Senhor vai cuidar de mim. Papai, o Senhor tem autoridade sobre mim. Papai, o Senhor é que me dá as ordens. Papai, o Senhor me ampara. O Senhor me dá proteção, me dá segurança. O Senhor me dá casa. O Senhor me dá provisão. Eu preciso de alguma coisa, o Senhor me atende. Essa pureza de coração para com Deus. Amém?
para com Deus. Eu vou ter a presença de Deus como um filho pequeno fica na presença do pai, sentado no sofá, inclinado, caindo, e deitadinho em cima dele. Estou provando isso de novo com a minha neta. Né? A gente senta no sofá, aí a gente fica bem pertinho, aí vai entortando um para o lado do outro, assim, né? A gente entorta para o lado dela, aí ela vai entortando para o meu lado assim, aí ela vai se encostando, aí vai se embaralhando, né? E fica encostadinho assim, só assistindo um desenho, assistindo alguma coisa assim. Está ali, só está presente, está ali. Vamos fazer pipoca? Vamos fazer pipoca. A gente vai, senta, come pipoca, está tudo certo. Né? Parece que Deus tem prazer disso da nossa parte também. Por isso Jesus fala, quem não for como uma dessas crianças, não vai herdar o reino dos céus. Amém? Essa pureza de coração. Eu posso sentar no sofá com Jesus, me inclinar na direção dele e ficar quietinho, na certeza de que ele está comigo. E esse é o meu coração, pureza de coração, um coração inclinado, inclinado e que se acomoda. Sabe como é que a gente faz? O problema, amados, é que às vezes a gente tem uma visão de Deus estranha, uma visão de Deus contaminada pelo mundo, uma visão de Deus contaminada pelo pecado, uma visão de Deus contaminada por uma perspectiva estragada que construíram dentro de nós. A gente, às vezes, não vê Deus como Pai mesmo. Às vezes, até, alguns que tiveram experiências ruins com seus pais naturais, têm um bloqueio para pensar em Deus como Pai, achando que Deus vai agir igual ao seu pai natural, quando o pai natural não foi muito bom. Então, tem tantas coisas que podem acontecer, mas eu preciso lembrar de que Deus é Pai. É assim que Jesus revelou para os discípulos. Pai nosso que estás no céu. Quando foi para ensinar os discípulos a orarem, a primeira palavra que Jesus usou foi Pai, Pater. E depois Paulo, em Romanos capítulo 8, usa a palavra Abba, né? Pater e Abba. Pater é pai, né? Em latim também é pater, em grego também é pai, e Abba. Só que Abba é o paizinho, pai Abba é tratamento de carinho, Abba é afeição pura, Abba é linguagem de afeição, Abba é linguagem de amor, Abba é linguagem de confiança, Abba é união de coração, união de sentimento, união de amor, união de espírito. Abba, o meu pai, Abba Pai, né? Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Abba Pai. Em hebraico, o ruído do bebê no colo da mãe é também chamado de Abba. O bebê que não fala ainda, que tem... Samuel, meu neto, tem 11 meses, já está andando, já está correndo, mas ainda não fala. Então, mas ele chora, ele faz sons. A criança com 6 meses, 7 meses que ela chora, e às vezes ela faz ruídos no colo da mãe, no colo do pai. Esse ruído da criança que não fala, mas é um som que está externando alguma necessidade, ou alguma coisa, ou algum sentimento. Esse ruído da criança também é chamado de Abba. Por quê? É um som, é uma linguagem, mas é uma linguagem afetiva, uma linguagem que a criança tem, e a mãe sabe. A mãe sabe o que a criança está dizendo. Pergunta para a mãe o que ele disse, que a mãe sabe o que ela disse. A mãe vai saber. E se ela fez o ruído com outro tom, a mãe sabe o que significa aquilo. Que linguagem é essa? É uma linguagem de coração, uma linguagem de afetividade. É Abba. A gente pode ter essa linguagem com o papai. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso Abba. Agora, essa linguagem, às vezes, vem de Deus também. Ele é chamado de Abba. O som da criança, a comunicação afetiva da criança é Abba. Mas a figura do pai também é Abba. Percebe? Abba, né? Abba, pai. Uma conexão de coração, uma conexão de vida, uma conexão de sentimentos, uma conexão de afetividade. Pureza de coração. É isso que significa a pureza. O bar aqui, puro de coração, Labab. Você conhece o laboratório lá em Londrina, chamado Labimagem? Sabe Labimagem? Quem sabe que tem um laboratório em Londrina chamado Labimagem? A palavra
Lab, imagem, a palavra lab é coração, em hebraico. Por isso que chama o nome da clínica lá, do laboratório de exame, chama lab imagem. Lab imagem, imagem interna. Lab é coração, coração interna, é a fonte da vida. Amém? A Bíblia fala que do coração procedem as saídas da vida. Então, a labimagem é imagens do coração, imagens do nosso interior. Não é isso que o laboratório faz? Que é o negócio de exame lá? Eles tiram foto do que está dentro de você. Daí o nome do laboratório. A palavra labab, ou lab, em hebraico é coração, as partes internas, não apenas física, mas as tuas motivações, aquilo que você tem dentro do seu interior, as tuas fontes, o que está dentro de você. Essa palavra lab, ela também pode ser arrebentar, tornar-se inteligente, tornar-se sensato. A palavra lab não é só coração, ela também pode ser traduzida como inteligência, como sensatez. Então, é a pureza da criança, mas a sensatez de um filho maduro. Amém, gente? Porque nós podemos ter uma relação com Deus de filhos pequenos que confiam plenamente em Deus, mas nós precisamos amadurecer. Aí o Novo Testamento usa a palavra ruios. A palavra de filho pequeno é teknon, em grego, mas a palavra de filho maduro é ruios. Jesus é chamado filho de Deus, o filho maduro de Deus, que conhece o Pai. Qual é a diferença do filho maduro? Eu posso me comportar com Deus, me relacionar com Deus como um filho pequeno, que posso confiar plenamente, posso encostar nele no sofá e curtir da presença dele, mas sendo um filho maduro. Quem é o filho maduro? O filho maduro primeiro ele sabe quem ele é, ele sabe o pai que tem, ele sabe que é herdeiro, ele sabe o seu lugar na casa do pai. Esse é o filho maduro. Nós podemos ser o filho maduro, mas numa relação de profunda intimidade com o Abba. Assim é a nossa relação com o Senhor. Quem é que pode permanecer no santo lugar, no monte do Senhor? Que se deixa o Espírito Santo forjar um coração de filho pequeno e maduro como um filho grande. E grande como um filho maduro. É assim. Esse terá um lugar permanente no santo lugar, na presença do papai, na presença de Deus. Amados, uma coisa que é interessante nesse contexto também do Salmo 24, entenda, a nossa vida, nós cometemos, mas o nosso Deus é santo, para estar na presença dele, eu preciso do sangue de Jesus, preciso ser purificado para estar lá. Estão comigo, gente? Isso está abençoando você? Eu estou praticando ensino, amém? A mensagem de hoje é ensino. Deixa isso entrar no teu espírito, amém, gente? Beleza? Tranquilo? Porque a minha oração, o que eu sei que Deus está falando, eu quero você na minha presença. Eu quero tratar o teu coração para que você permaneça na minha presença. Amém? Isso é importante. Tem uma obra que Deus está realizando. Então, deixa eu voltar aqui. Nós cometemos falhas, nós cometemos erros. Nós temos a bênção do perdão de Deus e do sangue de Jesus disponível, o poder purificador do sangue de Jesus sobre nós. Temos ou não temos? Nós temos. Toda vez que você recorrer ao sangue de Jesus, à presença de Deus, pedir perdão quebrantado pelos seus pecados, Ele vai te perdoar e Ele vai cobrir você com o sangue e vai te habilitar, o sangue vai te habilitar a estar na presença de Deus Todo-Poderoso. Amém? O sangue de Jesus vai fazer isso. Mas, eu quero fazer uma diferença. Isso é uma verdade, ok? Isso é uma verdade. Ou seja, a gente vai vivendo aqui, a gente comete uma falha, pede perdão e a nossa comunhão é restabelecida. Amém? Isso é uma verdade. Mas existe algo mais profundo, que é o que Deus quer. Nós estamos permanentemente em tratamento. Aqui, qual é o lance? Alguns que são filhos imaturos, que ainda não entenderam, os que não entenderam ainda que tudo é de Deus, e ele também é de Deus, a família que ele tem é de Deus, o dinheiro que ele tem é de Deus, a saúde que ele tem é de Deus,
Os carros que ele tem são de Deus, o patrimônio que ele tem é de Deus, a vida que ele tem é de Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Quem não tem essa consciência de que nós somos mordomos nessa relação, e que está vivendo essa vida muito egoisticamente ainda, então vai vivendo a vida aqui, aí comete uma falha, pede perdão, aí reconcilia com Deus, ok. Aí vai vivendo, aí comete uma outra falha, outro pecado, aí pede perdão, porque Deus sempre perdoa. Aleluia, glória a Deus, é assim mesmo, isso também é verdade. Agora, outra coisa é o filho que está buscando a presença de Deus e permitindo que Deus vá lixando o coração dele também permanentemente, purificando o coração dele permanentemente, ajustando o interior permanentemente, corrigindo a minha mentalidade permanentemente. Há uma diferença ou não há uma diferença? Há uma diferença, né? Se alguns estão vivendo ainda para si, porque não entenderam direito a coisa ainda, como é que funciona, então, pede perdão, é perdoado. Mas aqui não. Pai, eu me sujeito ao processo, eu me sujeito ao processo de santificação, eu me sujeito ao processo de purificação, eu me sujeito ao processo de morte, de morrer para mim mesmo, para viver para Deus. Eu me sujeito, Deus, faça o que for preciso, porque eu preciso da tua lixa nas minhas mãos, para purificar as minhas mãos, o meu serviço, as ações de bondade, purificar as minhas intenções, o meu coração. Eu preciso que eu seja um filho afetuoso do Senhor, mas também um filho maduro. Eu preciso, o Senhor está forjando isso em mim, o Senhor está curando o meu caráter, o Senhor está revelando coisas na minha vida que eu preciso me arrepender. E Deus faz isso. Quem quer estar nesse caminho de purificação, de transformação, de morte e vida, Deus vai agir mais. E esse vai ser sim mais purificado. Esse sim vai ser lustrado pela mão de Deus. E esse lustre em nós vai reluzir a glória de Deus, a luz de Deus. Talvez os que ainda não entenderam muito, aí pede perdão, é purificado sim, mas não está sendo lustrado. Tem resistência quando Deus entra com a lixa, tem resistência quando Deus está revelando uma falha de caráter e fala assim: agora confessa o seu pecado, conversa com o teu líder, conversa com o teu pastor, conversa com a tua esposa, conversa com o teu marido. Há uma falha de caráter em você, você tem que jogar a luz para ser tratado. Não, vou me proteger, não vou passar essa humilhação. O quê? Os que se exaltarem serão humilhados, mas os que se humilharem serão exaltados. Parece que, às vezes, a gente tem a tentação de viver nessa vida igualzinho àqueles que não têm Deus. Funcionar exatamente na mente, exatamente igual como aqueles que não têm Deus. Aí a gente luta para não se abrir, para não se mostrar, para não revelar o interior, o coração, para ficar escondendo as nossas mazelas, escondendo os nossos desvios de caráter, escondendo os nossos pecados habituais, escondendo. Mas, gente do céu, Deus falou assim: abre, joga na luz, porque quando você joga na luz, você é curado, você é purificado. Amém, gente? Aqui, o orgulho está mandando, às vezes, na conduta de muitas vezes nós, né? Mas o diabo é que agiu assim. E quando a gente se humilha e se quebranta, aí as cadeias da dureza do pecado e do governo do pecado são rompidas. Aí entra o governo do Espírito Santo, aí ele vai lixando a nossa vida. Ele é que nos exalta. Quando a gente se humilha, ele é que nos exalta e ele nos coloca num lugar de honra. É Deus quem faz isso, não são pessoas que fazem isso. Tem muita gente lutando, gastando energia, reclamando do lugar de honra. Totalmente desnecessário. Porque é Deus que coloca a gente no lugar de honra. Isso não é obra de nós, da gente. Eu vou galgar, eu vou atrás, eu preciso ser honrado, eu preciso ser respeitado. Não, filho, não entendeu nada. Os que se humilharem, eu me humilho, serão exaltados. Por quem? Por Deus. Eu me humilho e Deus me exalta. Agora, se eu me exaltar, eu serei humilhado por Deus. Então é melhor a gente se humilhar. É melhor negócio. Como um bom judeu,
É melhor negócio se humilhar. E abrir e jogar luz. E permitir que a lixa continue. Porque eu quero lustrar, eu quero que Deus me ilustre a vida, eu quero que Deus me deixe liso, eu quero que eu reflita como um espelho limpo a glória de Deus e a luz de Deus. Então, eu sou uma pessoa em tratamento permanente, constante. Meu caráter está sendo lixado constantemente, meu coração está sendo lixado constantemente, a minha mentalidade está sendo transformada constantemente, eu posso ser esse tipo de pessoa. Essa é a ideia do verso 4 de Mateus, de Salmo 24. Quem que pode subir o monte do Senhor? Quem que vai ficar no seu santo lugar? Os que Deus está lixando, e curando, e tratando, e moendo, e esmagando. Sabe qual é a diferença do trigo e do joio? Tem um videozinho de Facebook que mostra. O camarada pega o joio e fala assim, isso aqui é o joio, isso aqui é o trigo. Quem viu esse videozinho? Né? A gente mostra depois. O joio e o trigo. O joio, sabe qual é a diferença do joio? Não, você olha os dois, é igual. Aí o cara pega e esmaga o joio. Não tem conteúdo, não tem semente no joio, só tem palha. Aí ele pega o trigo, é igualzinho, ele esmaga. Aí ele quebra a palha, aí as sementes aparecem, ele tem conteúdo. Ele tem semente, aí ele joga a palha fora e fica com a semente do trigo. O conteúdo para aparecer e o joio, os dois foram esmagados. Às vezes Deus tem que nos esmagar, para saber o que tem dentro de nós, para a gente saber o que tem dentro de nós. Se não tiver nada, vai aparecer. Agora, a gente é esmagado, mas aparecem as sementes de Deus. As sementes do caráter do Filho de Deus. Pode esmagar. Qual é a semente? Vai aparecer. Pode esmagar. Vai aparecer semente de perdão, semente de amor, semente de bondade, semente de generosidade, semente de misericórdia, semente de um Filho de Deus. Mas tem que ser esmagado, não tem como. E às vezes Deus faz isso para nós. Aí Deus esmaga a gente, aí Ele vê as sementes na nossa vida, que Ele mesmo tem depositado. Aí Ele vê o que sobra as sementes, tem conteúdo, a gente tem conteúdo. Aí Deus fica feliz. Eu esmaguei, mas olha o resultado. Olha que legal. Às vezes eu acho que o Abba olha para Jesus e fala assim, e aí Jesus, olha isso aqui. Valeu a pena. Esmaguei o éder e olha o que sobrou na minha mão. Olha aqui as sementes que eu tenho plantado na vida dele, estão lá. Eu esmaguei e apareceu a semente. A palha vai fazer, mas olha as sementes, né? Deus esmaga a gente muitas vezes. Amém, gente? Essa é a ideia aqui, puro de coração. A outra palavra é, não entrega a sua alma à vaidade. É a terceira coisa daqueles que sobem o monte do Senhor. Não entrega a alma à vaidade. É curioso que a palavra entregar aqui, ela não é a pessoa, entregar a alma à vaidade, não é alguém que cede uma tentação. Vacilou. Não, a palavra entregar aqui é a ideia de carregar, de levar. E leva aquilo que tem em si. Vaidade, entrega a alma. A palavra alma aqui é nefesh, ou nafash. E é o fôlego de vida, né? É o sopro de Deus em nós. Mas a palavra vaidade é devastação. Devastação, ruína, desperdício. Não é apenas a palavra vaidade, geralmente a gente associa a alguém que está muito preocupado com a sua imagem própria. Não é normalmente assim? Né? Gasta muito tempo com salão de beleza, gasta muito tempo na frente do espelho, gasta muito tempo comprando roupas muito, muito boas, muito caras. Não há nada de errado nisso. Amém, gente? Nada de errado nisso, está tudo certo. A questão não é necessariamente você estar se cuidando ou não. Todo mundo tem que se cuidar e tem que se cuidar muito bem mesmo, né? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A questão é quando essas coisas, a aparência, tomam lugar no nosso coração da nossa identidade. Então, é a aparência tomando lugar, tomando o centro e a prioridade, né? E o nosso caráter ainda não está cristificado e fica em segundo, terceiro, quarto plano. E a aparência é que está tentando mostrar alguém que não é. Então, a vaidade nesse aspecto, né? E isso é destrutivo. Vaidade aqui é destrutivo.
Então, a terceira característica, né, ou qualidade daquele que fica e permanece na presença de Deus, é que não entrega a alma à vaidade. Curiosamente, essa palavra, vaidade, também ela pode ser usada como idolatria. Ela também, a mesma palavra que se usou aqui para traduzir vaidade, ela também pode ser usada para idolatria. Por quê? Idolatria é quando alguém está no lugar de Deus, né? Às vezes o nosso ego pode estar no lugar de Deus. Amém, gente? Amém? Estão comigo? Então, esse é algo que a gente deve cuidar para não acontecer. Então, a qualidade deste que está na presença de Deus não entrega a sua alma à vaidade, né? E não externa coisas destrutivas. Aquele que entrega a alma à vaidade, às vezes tem um comportamento destrutivo, tem um comportamento vampiro, tem um comportamento ácido, tem um comportamento ruim. Você já entrou num ambiente em que ele está pesado, né? Porque há um mal-estar no ambiente, porque existem pessoas que têm um coração azedo, um coração amargurado, um coração revoltado, um coração que abriga ódio, né? Às vezes, se a gente entra num lugar, você percebe uma coisa. A gente faz uma visita numa casa, você percebe, né, o espírito da casa. Mas você visita e conversa com pessoas que você ficaria 4 horas conversando sem o menor problema, porque é leve. Amém? Quem sabe o que eu estou falando? Amém? Né? Então, essa não entrega a alma à vaidade, é isso também. Deixa a alma leve, deixa a alma tranquila, tem a alma amistosa, não está preocupado com a aparência, está preocupado com a bondade, está preocupado com a generosidade. Não entrega a alma à vaidade nem à idolatria. E a quarta coisa, não jura dolosamente. Interessante. A palavra jurar aqui, ela tem a ideia de satisfazer. Essa palavra jurar, ela é sabar, ou sabear, em hebraico, que tem a ideia de estar saturado, estar cheio. Jurar aqui, não. Uma pessoa, não, eu juro que é isso. Ou seja, ela está cheia da certeza de que algo é algo, de que aquilo que ela está falando é verdade. Então, a palavra aqui tem essa ideia, né? A pessoa está saturada, mas é saturada do quê? Né? Jura dolosamente. O que é que está saturado o coração desse que pratica isso, né? Quem está na presença do Senhor e permanece lá, não jura dolosamente, ou seja, o seu interior não está carregado de engano e traição. É essa a ideia. O coração desses que permanecem na presença de Deus não pode ser um coração que fica maquinando dolo, fica maquinando um mal, fica maquinando mal contra outras pessoas, fica planejando mal, fica se preparando para o mal, fica arquitetando o mal. Esses não estão na presença de Deus. Esses não ficam lá, não dá para ficar lá na presença de Deus. Então, esses não jura dolosamente. Essa frase é muito simples. Ele não jura, né, com a intenção ruim para com alguém. Não é exatamente isso. O texto é mais forte. É uma presença de maldade no coração. Amém? É isso. É uma presença de maldade no coração. E ele está cheio, está abarrotado, está saturado de pensamentos ruins para praticar o mal contra outras pessoas. Esses não vão permanecer na presença de um Deus santo, né? Não tem como permanecer. Então, qual é o conselho, amado? Porque o texto, a promessa é o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? Esses 4, mas qual é o resultado? Qual é a bênção e a promessa desses que permanecem na presença de Deus? Está no verso 5 e no verso 6. Este obterá do Senhor a bênção. A gente não precisa correr atrás da bênção. Ela é automática para aqueles que estão na presença de Deus. Obterá. A palavra não é conquistará. A palavra aqui é, eu estou no ambiente da bênção. Eu estou no ambiente onde flui bênção. Eu estou no ambiente em que eu me usufruo dessa bênção. Eu não fiz nada, porque mesmo que eu seja o cara dessas 4 qualidades aqui, eu não me faço merecedor. Eu nunca vou me fazer merecedor de nenhuma bênção da parte de Deus. Mas quando a gente consegue estar na presença de Deus,
Eu estou no ambiente da bênção, onde ela flui, porque flui. Deus não consegue, perdoa a expressão, Deus não consegue, né? Mas eu vou dizer, Deus não consegue não ser abençoador. É da natureza dele. Ele é a própria bênção. Então, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Justiça, ajuste de vida ao eterno, e justiça, compensação. Justiça, compensação. Nosso Deus é um Deus de compensação. Paga o preço que for para andar em santidade. Paga o preço que for para andar em verdade. Paga o preço que for para andar na presença de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de compensação. Ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? Senão eu vou ter que explicar mais, né, sobre esse negócio. Graça, né, a gente vive na graça. Deus não deve nada para a gente. Ok? Isso é para outro dia. A gente sempre está na graça. Mas dentro desse ambiente, quando eu correspondo em obediência a uma palavra dele, ele se mostra abençoador e benevolente, que é assim como Deus é, né? Obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salvação e cura. A palavra salvação aqui é livramento do mal, do pecado, mas também é cura. Dentro desse ambiente que eu estou, dentro de um ambiente de plena bênção, dentro de um ambiente de plena justiça e justificação, e dentro do ambiente de plena salvação. Quem quer estar nesse ambiente? Amém? Esse aqui é o negócio. Eu quero estar permanentemente dentro desse ambiente. E eu quero que esse lugar, essa ambiência esteja permanentemente no meu coração. É assim, eu quero isso. Não é físico, é a presença. Amém? É a presença de Deus. Eu estou com Ele e Ele está em mim. Então, quais são as 4 coisas para a gente finalizar? 4 qualidades daqueles que estão na presença de Deus. Estão comigo, gente? Dá para concentrar agora para a gente rever, conclusivamente aqui, as 4 qualidades? Estão comigo aqui do meu lado esquerdo? Beleza? Estão comigo? As 4 qualidades. Vamos lá. Primeiro, limpo de mãos. Limpo de mãos, só que eu ampliei um pouquinho o significado, então eu quero acrescentar. Limpo de mãos. Mãos purificadas e abençoadoras. Mãos que estão sendo lixadas, purificadas de todo tipo de maldade e de aresta, ao ponto delas estarem limpas, permanentemente limpas, para reluzirem a luz de Deus e serem abençoadoras. Mão tem a ver com serviço. Então, são pessoas que servem, pessoas que abençoam, pessoas que fazem isso com alegria e que no serviço manifestam Deus. Amém? Mãos puras, limpos de mãos. Segundo, puros de coração. Lameb, puros de coração, né? Aí, coração de filho, bar é filho, coração de filho, mas um coração obediente, dependente e confiante, amém? Assim é a qualidade, um coração de filho, obediente, dependente e confiante. Terceira qualidade, não entrega a sua alma à vaidade. Eu quero ampliar um pouco. Não se inclina às mentiras e vaidades carnais. Amém, gente? Não se inclina a mentiras e vaidades carnais. E nem as fabrica também. Não fabrica mentira, não fabrica engano, não fabrica maldades. Amém? Isso é uma qualidade. Não entrega a sua alma à vaidade. Ele é correto, ele é honesto, ele é franco, ele é verdadeiro naquilo que fala, mas também nas suas intenções, nas intenções do coração. Quarta qualidade, não jura dolosamente, ou seja, vazio de maldades. Limpo de mãos, mãos purificadas e abençoadoras, puro de coração, coração de filho obediente, dependente, confiante. Não entrega a sua alma à vaidade, não se inclina às mentiras e vaidades carnais. E quarto, não jura dolosamente, ou seja, vazio de maldades. Qual é a bênção desses que permitem Deus gerar tudo isso? Gente, aí a boa notícia, eu consigo produzir tudo isso na minha vida? Não, eu posso chegar no altar de Deus e falar assim, Pai, eu não consigo produzir isso na minha vida, mas eu estou aqui, me lixa. Esmaga, faz o que o Senhor precisar fazer, mas que eu quero ter essas qualidades, porque se tem um lugar que eu quero permanecer,
é na tua presença santa. Amém? Baixa a tua cabeça. Você pode fazer essa oração agora.